Olá, bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, este canal de divulgação dos nossos encontros de cinema e psicanálise. Hoje estaremos falando aqui sobre a minissérie Adolescence, esta minissérie britânica de 2025, que foi aí um sucesso muito grande, está repercutindo ainda de forma muito grande, muito intensa, né? Mundialmente, né? Sob a direção aí do Philip Barrington, né? E que foi esse tema, portanto, do nosso encontro de cinema e psicanálise de maio, tá? É uma minissérie que ele fez esse sucesso todo logo após a sua estreia, né? E que continua aí fazendo ainda grande sucesso aí nas redes, né? Eu, pessoalmente, gostei muito dessa minissérie, por uma série de razões, mas eu destacaria duas, né? Primeira delas é que a história, ainda que seja trágica e até brutal, ela é bastante realista, né? A obra é ficcional, mas bastante inspirada nos eventos reais, aí, que, vez por outra, vemos na vida real. Isso é o resultado de entrevista também dos seus próprios criadores, né? Então, torna a série, os seus temas suscitados aí, muito atual, e é uma minissérie muito comovente também, né? E, em segundo lugar, eu gostei muito, né, dessa minissérie por essa utilização ousada da técnica de fazer cada episódio em um único plano sequência, né? Todos os episódios foram gravados assim, reforçando desse modo esse realismo, por produzir a sensação de imersão, por aumentar a sensação de imersão do espectador no tempo real dos acontecimentos na tela, né? E isso torna a experiência de assistir cada episódio muito próxima também da vivência que a gente tem ali na clínica psicanalítica, né? Onde o analista acompanha, de fato, em tempo real, as associações dos pacientes, ao mesmo tempo que ele está lidando com os processos atemporais aí do inconsciente de ambos, analista e analisando, né? Há vários outros aspectos ou detalhes assim, muito interessantes dessa produção. Por exemplo, o ator, o Stephen Graham, que faz o papel do pai de Jamie, né, do Ed, né, ele é também um dos roteiristas e criadores da série, né? O próprio Ed, né, que é protagonizado pelo Owen Cooper, né, e o próprio Jamie, perdão, tá? Impressionante saber que esse garoto, que faz o papel principal, nunca tinha estado em um set de filmagem antes, né? Ele apenas frequentava, até então, um grupo de teatro, né? Bom, e qual é a história da minissérie? A minissérie conta a história de um garoto de 13 anos, um estudante do ensino médio e sem antecedentes criminais, que é acusado de assassinar brutalmente a golpes de faca uma colega de escola, a Katie, né? E como nós vamos agora comentar a série, teremos spoilers, tá? Dos acontecimentos. Então, a sugestão é que, caso você não tenha assistido ainda, não deixe de assistir, ela é muito boa e vale a pena. Assista antes de prosseguir aqui com essas nossas reflexões, né? Ao longo da série, tá? A gente fica sabendo o que, essencialmente falando, tá? Primeiro, assim, que a ação de Kate, tá, da garota que foi assassinada, que ela vinha fazendo... Jamie, o garoto, né, vinha sendo caluniado, vinha sendo insultado, vinha sendo exposto agressivamente, né, humilhantemente nas redes sociais pela Katy, né? O cyberbullying incluía, inclusive, ficar espalhando nas redes sociais que o Jamie seria um incel, ou um celibatário involuntário, em inglês, depois a gente comenta sobre isso, né? Num ataque, claro, assim, à própria masculinidade, ao desejo heterossexual do Jamie, né?
E, ao que parece, ele tinha até uma quedinha por ela, tinha chegado a propor de saírem. Mas ela não só rejeitou o seu interesse, sua aproximação, como fez isso de uma forma muito humilhante, desprezando o garoto, desprezando seus sentimentos, né? Dizendo: eu não sou tão desesperada assim para sair com você. Né? A reação de Jamie, pelo seu lado, foi brutal, desproporcional, injustificável e criminosa. Né? Ele mata a colega após uma discussão no estacionamento com 7 golpes de uma faca que levava consigo, providenciada por um outro colega, o que até sugere um certo grau aí de premeditação do crime. Né? Porém, por um garoto, até então sem quaisquer antecedentes criminais, com uma família estruturada, com boas notas escolares, alguns problemas disciplinares da escola, mas sem maior gravidade pela narrativa da série até então. Tá? O corpo da garota é logo encontrado, tá? E o aparato policial do Estado, estamos falando aí a trama se passa numa cidade do interior do Reino Unido, da Inglaterra, né? A polícia rapidamente identifica o autor pelo sistema de câmeras de videovigilância, né, das ruas, e no vídeo que incriminou Jamie, ele aparece, de fato, seguindo e abordando a garota na rua, à noite, sozinhos. Ele fala alguma coisa para ela, não tem áudio, vídeo, ela o empurra, ele cai, e a seguir ele a ataca, desferindo golpes que no vídeo, né, a imagem assim meio de longe, parecem realmente ser golpes de faca, como se fossem golpes de um instrumento cortante, perfurante. Né? A polícia, logo nas primeiras horas da manhã, invade aí brutalmente a casa de Jamie, né? E o encontra ainda na cama. Leva-o preso, né, diante dos seus pais, diante de sua irmã, que ficaram aterrorizados e nada estavam entendendo, ainda não estavam entendendo nada do que acontecia, gritavam: deve estar havendo algum engano. Né? E essa é, assim, a abertura do primeiro episódio da minissérie, que vai retratar nos 4 episódios os dias, os meses seguintes à prisão, né? Incluindo aí os interrogatórios policiais, a perícia psicológica do menino, feita por aquela psicóloga, a detenção em uma unidade de reclusão juvenil, à espera aí pelo julgamento, né? E Jamie, o detalhe é que ele se declara inocente todo o tempo, né? E apenas lá no final, quando ele já estava detido há vários meses, quando se aproximava o dia do julgamento, é que ele diz ao seu pai que finalmente havia decidido assumir-se de fato culpado. Tá? E o faz durante um telefonema feito da prisão para o pai, né, lá do centro de reclusão juvenil para o pai, justamente ali no dia do aniversário dele. Tá? O que não deixa de ter também aí um grande valor simbólico, né, de fato. Tá? Pois bem, o que vamos poder pensar a esse respeito? Tá? Primeira questão, e a primeira inevitável pergunta que surge, e é em cima dela que a gente vai focar esta nossa reflexão, tá? É por quê? A primeira inevitável pergunta. Tá? Por quê? O personagem Jamie não tem histórico de violência, não vem de uma família desestruturada, não é de uma família onde a violência manifesta, rolava, acontecia, tá? Mesmo sendo ficcional e fugindo dos clichês, então, assim, normalmente apontados como causa das situações de violência entre jovens, né? A minissérie é bastante realista, de fato, tá? Ela mobilizou pais, educadores, profissionais de saúde mental aí por todo mundo na mídia e nas redes sociais, né? E por semanas e meses permaneceu como a top 1, primeiro lugar ou entre as top 10, né? As 10 mais assistidas aí no mundo. Tá? Penso que está assim até hoje. Tá? É ali entre as 10 mais assistidas no momento. E as respostas a essa pergunta crucial: por quê? Como aconteceu isso? Por quê? Quais as causas? Tá? As respostas a uma pergunta assim são múltiplas, são complexas, e nós vamos aqui propor algumas respostas, alguns caminhos para a reflexão, a partir do que a série traz,
e que, conjuminando ali, considerando o que a gente vê na teoria e principalmente na clínica psicanalítica ali, especialmente com adolescentes e com famílias, né? É uma série ficcional. Portanto, a gente pode lembrar, sim, que se trata de inferências a partir de uma ficção, mas também tendo em consideração que as próprias obras artísticas, especialmente as literárias, como dizia Freud, elas capturam as compulsões internas, né, interiores, inerentes à nossa condição humana. Ela tem, portanto, um grande valor aí ilustrativo, valor até pedagógico, né? E para fins assim didáticos, tá? Nós vamos tentar, na nossa análise aqui, avançar por camadas, indo aí do exterior, né, do aspecto psicocultural, sociocultural, para o interior do psiquismo humano, para o interior ali da família e da mente do Jamie, tá? Desde a perspectiva, portanto, partindo aí de uma psicologia social-cultural, para uma perspectiva do psíquico individual. Tá? Do ponto de vista sociocultural, psicossocial, um bom começo é lembrar com Freud, né, o clássico mal-estar na cultura, ou mal-estar na civilização, que nós não saímos por aí nos matando uns aos outros, simplesmente não porque nós não tenhamos essa capacidade ou mesmo esse impulso, ou essa vontade, muitas vezes, tá? Mas é porque um dia nós, os sapiens, descobrimos que a civilização é preferível à barbárie, né? Só que o preço a pagar pela renúncia das nossas pulsões, né, é este mal-estar na cultura, fruto desse constante sufocamento das nossas pulsões, tanto sexuais como agressivas. Aliás, essas pulsões sexuais de um lado, as agressivas do outro, aparecem frequentemente, quase sempre mescladas. Vejam, né? A Kate insultava agressivamente o Jamie, né? Especialmente apelando para o ataque à sexualidade do menino, né? Como agressão e sexualidade podem estar tantas vezes aí casadas, tá? Mescladas. Outra das renúncias da ordem civilizatória, em particular nas sociedades democráticas, é a renúncia que a gente faz aí de reagir a uma ofensa, um prejuízo causado pelo outro, reagir fazendo justiça com as próprias mãos. Bem ou mal, nós temos a justiça, nós temos as leis, né? E fazer justiça com as próprias mãos foi o caso exatamente desse personagem Jamie, né? Que, quando ofendido, humilhado, ele atacou sua colega com a faca e desfere ali golpes furiosos, né? Que acabaram sendo letais. Né? O paradoxo que Freud aponta nessa nossa situação é que a imposição dessas renúncias nos torna a todos, essencialmente, potencialmente, inimigos da civilização, né, e da cultura. Nós exigimos muito mais a renúncia do outro do que gostamos da nossa própria renúncia, quando é a nossa própria vez de renunciar. Tá? E, aliás, a propósito, hoje, essa história de fazer justiça com as próprias mãos se faz aí instantaneamente através das redes sociais. Tá? Estão aí os cancelamentos, as calúnias e difamações, tá? Que funcionam realmente como linchamentos virtuais e com severas repercussões no real. Tá? São a versão contemporânea daquelas fogueiras em que eram queimados os hereges e os acusados de bruxaria ali na Idade Média. Tá? Por isso mesmo que a gente diz sempre que querer confinar essa série, essa minissérie, apenas a uma demonstração, a ser um exemplo de uma ilustração aí da masculinidade tóxica, tá? Ou classificar essa minissérie como um manifesto woke, tá? É reduzi-la a um clichê muito pobre, que não dá conta da complexidade do tema, nem na série, nem na vida fora das telas, tá? Ela contraria esse reducionismo, contraria, inclusive, declarações, protestos em contrário feitos pelos próprios roteiristas. Tá? Masculinidade tóxica, machismo estrutural, misoginia são realidades inegáveis.
mas não são toda a realidade. É óbvio que a imensa maioria dos atos de violência são cometidos por homens machistas ou misóginos, tá? Mas não é por ser mulher que alguém não seria capaz de cometer assédio, violência, tá? Nas redes sociais. Basta dar uma olhadinha aí na sua própria bolha identitária ou fora dela para constatar, né? Que o potencial de violência não tem gênero, tá? Em essência, não tem gênero. Num cenário mais familiar, agora voltando aqui para a minissérie, é interessante porque é muito difícil cravar nessa família aqueles diagnósticos estereotipados, né, da família disfuncional, do pai violento, da mãe louca, tá? O Ed, o pai, ele demonstra muito carinho pelos filhos, ele mantém um nível de amor, de erotização na relação com a sua esposa Amanda, tá? Pode-se dizer até que ele era esquentado, vamos dizer assim. Certa vez derrubou um galpão, o Jamie contou, lembrou-se disso e contou para a psicóloga ali durante a entrevista de perícia, né? Mas também ele não tardava, várias vezes nos episódios, ele não tardava em pedir desculpas à sua filha por uma palavra mais ríspida, ou pediu desculpa ali para a esposa quando derramou água no chão da cozinha, né? Ou seja, do personagem Ed, o pai, pode-se dizer que ele era razoavelmente contido, né? Ele não escondeu sua ira quando picharam sua van, mas também não foi violento quando interpelou os vizinhos que estavam dizendo: não vi nada, ninguém viu nada, né? E essa expressão contido traz, a nosso ver, aí uma chave interpretativa muito interessante que a gente vai estar falando daqui a pouco, tá? Ainda nesse cenário social, sociocultural, vamos para o cenário, subcenário escolar institucional, né? Porque a escola de Jamie, a escola desses jovens ali retratados, é um cenário importante que passa grande parte da trama, né? Era uma escola mal cuidada, uma escola onde havia muita indisciplina dos alunos, alunos que, por vezes, nem escutavam o que uma professora ou diretora falava, tá? Os comentários de quem já tinha estudado ali naquela escola, os adultos, né, que tinham passado por aquela escola, era assim, aquele lugar fede, quem é que aprende alguma coisa ali? Né? E veja, inevitável a gente pensar, né? Se aquilo ali é uma escola pública no chamado primeiro mundo, imaginemos, né, os nossos educadores, o que eles conhecem como escola neste nosso país aí, que é um paraíso do descaso com a educação e dos desvios de verbas da educação pela corrupção, tá? Pois bem, apesar de muitos professores e funcionários dedicados, né, na mais das vezes, tratava-se ali de jovens e crianças recebendo de várias formas uma mensagem de que a geração adulta não se preocupava tanto assim com eles, né? E é por isso que a gente diz violência escolar é também sintoma de abandono. Tá? Parafraseando Winnicott, jovens violentos e transgressores da ordem social são jovens que se sentiram roubados de alguma forma. Dizer isso não é desculpá-los ou eximi-los de suas responsabilidades pessoais, mas compreendê-los, né? E ainda pensando a partir dessa perspectiva sociocultural, vamos ter que falar aí, para analisar essa série, no cenário contemporâneo, sobre a questão da internet e das redes sociais, que na série também tiveram aí um papel fundamental no desencadeamento dos acontecimentos, da mesma forma que vem tendo, né, um papel fundamental na modelagem aqui na vida real, na vida fora das telas, a modelagem dos nossos modos de ser e do sofrimento na atualidade, tá? Sucintamente falando, desde a universalização do acesso à internet, o surgimento das redes sociais, a invenção aí dos smartphones, né? Esse acesso à internet, a realidade imersiva ali dentro da internet, se vieram acontecendo e crescendo num ritmo de aceleração assim, vertiginosa, tá? Dessa forma, por exemplo, o Ed, o pai, ali, quando comprou e deu um computador para o seu filho, ele não deu um computador para o seu filho. Ele, na verdade, escancarou um portal de duas vias,
um portal de imersão e de exposição do seu filho na realidade virtual, e um portal de colonização do psiquismo do seu filho pelo que quer que estivesse rolando ali nesse mundo virtual. Tá? Ao contrário, portanto, do que a mãe, Amanda, pensava, Jamie não estava sozinho quando a mãe via a luz do quarto acesa do seu quarto a 1h da manhã. Ele estava com alguém em algum lugar do planeta, em qualquer lugar do planeta, menos sozinho no seu quarto. Né? E esse foi um dos aspectos aí da minissérie que despertou muita angústia nos espectadores, que são pais e mães de adolescentes. O que meu filho, o que a minha filha está fazendo nas redes sociais? Né? Ora, acontece que na vida real, nem sempre os pais se preocupam com o que os seus filhos, né, e crianças e adolescentes estão vendo ou se expondo aí na internet. E se há algo que o adolescente tem muito medo, tem terror mesmo, é o da exclusão, o de não pertencimento a um grupo, de não ser aceito, e isso também nas redes sociais. Tá? Só que as redes sociais formam mais do que grupos virtuais, grupos de identidade. Elas formam, a partir dos seus algoritmos, bolhas identitárias. A ânsia por ser aceito, por ganhar muitos likes, por ter popularidade no mundo virtual, faz com que o adolescente almeje estar e tem esse movimento de massa, muitas vezes. Né? Estar in é muito melhor do que estar out. Estar in é participar de códigos e simbologias. Né? Por exemplo, na série, há um momento ali, né, que a gente vê falar sobre os emoji codes, né? Os adolescentes têm os seus códigos, sempre os tiveram, tá? O Adam, lá, o filho do policial Bascombo, né, avisa ao pai que ele estava pagando o maior mico, né, ao pensar que Jamie e Kate, né, porque trocavam mensagens, porque ela postava frases ali na rede social do Jamie, que eles eram amigos. Na verdade, ela estava insultando ele, né, na rede social. E, por isso mesmo, nós vimos aí os pais se assustando, né? E essa febre entre os adultos nas redes sociais, aí, procurando na mídia aprender o significado de berinjelas, das cores dos corações, tá? Só que nesse universo imersivo da internet, a questão não são somente os códigos dos adolescentes, né? Nós temos que pensar também a respeito do excesso. Tá? O excesso de uso, o excesso de permanência na frente das telas, o excesso de conexão, a hiperconectividade como uma forma de adicção, trazendo sérios prejuízos a curto, a médio, a longo prazos, tá? Que não vem ao caso, né, discutirmos aqui hoje, mas se sabe a respeito disso. Tá? Além do excesso, também há uma questão da qualidade do conteúdo. Né? Nas redes sociais nós temos conteúdos aí de todo tipo. Né? E é justamente aí que nós vamos para um ponto central nessa discussão que a gente propõe para esta minissérie, que, aliás, já insistimos em dizer que ela é bem realista. Né? Discursos de ódio, pessoal, na sociedade do espetáculo e na cultura do narcisismo são muito frequentes na geração de adultos. É no mundo dos adultos que temos visto tantos cancelamentos, identitarismos, tribalismos, né? Justiça com as próprias mãos, barbárie, muitas vezes, tá? E digitalizada, e sem mediatização, sem contrapesos reflexivos, sem reflexão, sem cautela, sem a menor empatia, sem a menor consideração à alteridade, consideração ao outro. Tá? É o antigo gosto de matar sob o verniz opinativo ou ideológico. São redes que funcionam, na verdade, como redes antissociais, que dão a qualquer um o poder de difamar o outro com um simples toque, com um simples clique. Né? Adultos espelham-se nos adolescentes por esse processo que estamos vendo aí na pós-modernidade, esse processo de idealização da infância e da adolescência, é outro tema importante que não iremos aprofundar aqui hoje, tá?
Mas não esqueçamos que, na verdade, os adolescentes continuam sendo espelhos dos adultos, continuam se espelhando aí nos adultos, né? E nem precisamos falar dos pais que são abertamente racistas ou misóginos, tá? Porque estamos falando aí que os filhos observam muito bem o exemplo dos pais, mesmo quando mais sutis, tá? É aquelas falazinhas assim de ódio que destilam, ou comentários maliciosos em relação a um parente, a um vizinho, na hora das refeições, né? Aquelas comunidades virtuais de ódio, tá? Que não são exclusivas de adolescentes. São muitos os adultos que promovem, de fato, intolerância religiosa, discriminação, misoginia, tá? E mais grave ainda, as comunidades extremas voltadas para o incentivo aí ao homicídio, ao suicídio, à automutilação, tá? À abstinência de alimentos, à anorexia, tá? Não se escondem mais na Deep Web ou na Dark Web, tá? Elas não se restringem mais, por exemplo, só ao Discord, tá? Esse aplicativo de comunicação que está sendo bastante usado aí por essas comunidades do ódio para assuntos fora da lei. Tá? Essas comunidades e esses incentivos, esses estímulos, essas provocações estão aí no TikTok, e isso não é de hoje. Não faz tanto tempo assim que nós tivemos, por exemplo, aquela febre que assustou tantos pais e educadores, a febre da baleia azul, estamos lembrados? No caso aí, desta minissérie, o mencionado grupo dos incel, tá? Já mencionamos aqui no Luz, Câmera, Pulsão, por ocasião, quando estávamos analisando ali o filme Clube da Luta, de 1999, direção do David Fincher, né? Que são os incels? São, em sua maioria, homens jovens, muito ressentidos por não estarem se dando bem com as garotas, por não terem se dado bem com as garotas, e se especializam nos discursos de ódio misógino contra as mulheres. Tá? Só que na minissérie, o Jamie não é um incel. A Kate é que espalhava que ele era. Por isso que esse bullying da Kate é estigmatizante. Fazer esse tipo de bullying, seja quem for, meninos, meninas, homens, adultos, mulheres, tá? Fazer esse tipo de bullying, no caso a Kate, estava fazendo como que um equivalente contemporâneo feminino dos sinos no pescoço dos chamados leprosos ali da Idade Média, que era o estigma, tá? Ou da estrela de Davi amarela, obrigatória na roupa ali dos judeus sob o nazismo. Né? Esse poder estigmatizante de uma categorização, de uma calúnia, assim. Né? E quando séries como Adolescência despertam a atenção e a angústia de pais e educadores, é bom também lembrar que os cérebros por trás das estratégias das big data, das redes sociais, para aumentar o engajamento, leia-se adicção, tá? De crianças e jovens, quem está por trás são adultos, é a nossa geração de adultos, tá? Não adolescentes. Adolescentes não têm dinheiro nem para comprar um smartphone. Tá? Recentemente, inclusive, tivemos aqui no Brasil toda essa discussão para finalmente abolir os celulares dentro das salas de aula, né? E a surpresa para os educadores, né, foi que despertou a oposição que se despertou, a reação contrária, em grande parte foi por parte dos pais de alunos, tanto quanto de alunos, né? Então, fica aqui já o nosso desafio. Pais, que tal repensarem o uso de smartphone aí pelos seus filhos, né? E principalmente o acesso deles às redes sociais. Eu fico com a pergunta, eu compartilho a pergunta, o que faz um smartphone conectado ao YouTube, ao Instagram, ao TikTok, aí nas mãos de uma garotinha de 12 anos de idade? E, pais, aproveitem também para rever, sinceramente, o tempo que passam com seus filhos, né? E até a qualidade desse tempo, tá? Em que medida o tempo que vocês passam na presença dos filhos é passado com os olhos pregados ali na tela do celular, tá? Bom, avançando um pouco mais aí na série, tá? Vamos falar agora sobre a adolescência, uma pitada, uma palavrinha sobre a adolescência, o adolescente, que é o adolescente, né?
É esse sujeito aí, que nasceu apenas aí na pós-modernidade, né, de lá para cá. Tá? No tempo de Freud não existia adolescência. A puberdade, sim, a adolescência é outro fenômeno. Né? O adolescente é esse sujeito que está atravessando um luto infantil inconsciente e vivenciando uma moratória social e sexual, um não acesso pleno às modalidades de autonomia econômica, de autonomia sexual no mundo dos adultos. Né? É um tema fartamente investigado aí na clínica, na literatura psicanalítica, né? Os pioneiros, inclusive, Armindo Berasturi, Maurício Nobel, da Associação Psicanalítica Argentina, nos anos 70, né? Até hoje, com observações, com formas de pensamento, com contribuições indispensáveis para a compreensão do fenômeno adolescente, e depois deles, quantos autores contemporâneos, né? Inclusive aqui no Brasil, têm se debruçado bastante do ponto de vista psicanalítico, né? A esse respeito. Né? O Jamie claramente era um adolescente com muitas dificuldades para lidar com a frustração e principalmente com a rejeição. Ele era muito inseguro, né, quanto ao reconhecimento de sua identidade, especialmente de sua identidade heterossexual. Né? E, como todos os seus colegas, demonstrava-se uma ânsia por aceitação e inclusão entre os seus pares. Por várias vezes a gente vê como que ser popular com as garotas, né, como o colega dele dizia, é uma coisa importante para os meninos, né? E você se lembra ali que tem um detalhe, que quando o seu pai, o Ed, né, desabafa ali, depois de tudo acontecido com a esposa Amanda, né, ele se culpa de ter ficado mais ausente, numa fase que o trabalho dele estava aumentando muito. E o Ed, né, o pai, lamenta, dizendo, talvez eu tenha sido omisso, né, ao que a Amanda tenta consolá-lo, dizendo, olha, ele te idolatrava, tá? Ora, podemos tomar esta brecha da omissão de um pai admirado, né, pelo adolescente, pelo filho adolescente, para pensar que isso talvez tenha contribuído também para que o personagem Jamie fosse uma tipificação daquele adolescente fixado numa posição ainda muito imatura, numa posição que a gente diz em psicanálise muito narcísica e infantil, quanto a aprender que na vida poderia vir, sim, a ser contrariado, recusado, na vida a gente vai ser frustrado, na vida a gente vai ser até rejeitado, né? Para falar de um modo bastante popular, o Jamie não é que ele fosse um mau menino, muito menos um psicopata, mas ele era muito nervosinho, muito inseguro, né? Por exemplo, na entrevista ali com a psicóloga, ele tornou-se agressivo mais de uma vez, ou mesmo hiperreativo ali quando contrariado, quando a psicóloga insistia em tocar em temas para ele sensíveis, desagradáveis para falar, né? O Jamie, até ali na entrevista com a psicóloga, ultrapassou o limite civilizado para a violência mais de uma vez, né? Ele gritou enfurecido, você não manda em mim. Ele meteu a mão no copo de chocolate quente que ela tinha trazido para ele. Ele aproximou-se e ficou muito perto dela, ameaçadoramente, de pé ali, né, encarando a psicóloga, chegando a dar-lhe um susto, né, como se fosse agredi-la corporalmente, né? Penso até que seu acting ali, a sua atuação, essas reações, né, serviram para a psicóloga como uma verdadeira confissão de culpa. É assim que ele se portava quando contrariado. E, sabidamente, a Kate, né, tinha contrariado, tinha frustrado, tinha rejeitado o Jamie. Né? A psicóloga, só fazer um comentário, não está ali no papel de psicoterapeuta, né, gente? Vamos lembrar que ela está ali no papel de perita, indicada por um tribunal, por um juiz, a serviço do judiciário, tá? Só que, ainda assim, a gente vê na psicóloga uma dualidade de atitudes para com o menino, né? De um lado, sim, acolhimento, empatia,
mas, por outro lado, perguntas clichês, preconcepções, aquela tentativa de encaixar o menino em categorias que ela já tinha pronta, tá? Um erro muito comum aí, tá? Na abordagem de adolescentes. Muito cuidado aí com esses clichês, tá? Vamos falar do Ed, do pai, tá? O pai é uma figura central na história, ele é uma figura-chave. Na cena final, melancólica, comovente, tá? Nós temos o retrato da tragédia. No quarto vazio do filho, o pai chora sobre o ursinho, que é aquele resto deixado da infância do filho. O ursinho de pelúcia que era do Jamie. E vejam, né, quando a gente fala da infantilidade, ele já tinha 13 anos, já se interessava pelas garotas, mas tinha ainda seu ursinho, guardava ali no seu quarto, dormia com ele na cama, tá? E esse é um retrato. O resto, né, o quarto vazio, vamos dizer assim, é uma alegoria. O quarto vazio do filho é uma alegoria dessa passagem, né, da infância deixada pelo filho, né? A transição adolescente é isso, né? Difícil muitas vezes para os pais se darem conta e suportarem, né, sem angústia, essa transição. Só que, neste caso, o adolescente que deixa a infância não para se inserir como sujeito, cidadão aí no mundo dos adultos, mas, tragicamente, tristemente, ele deixa a infância, tá? Deixa o seu quarto como um jovem com um acesso vedado ao mundo dos adultos, como um jovem banido, como um jovem recluso, que, se condenado, inclusive, passará a sua adolescência nessa mesma condição do Édipo, do final da tragédia de Sófocles, né? Um pária da sociedade, um maldito, um estigmatizado. Tá? E é nesse momento que a gente retoma, então, a pergunta, caminhando para o final aqui da nossa reflexão, e essa pergunta que a minissérie levanta, e numa perspectiva agora bastante da psicologia individual, da psicodinâmica inconsciente, né? A gente precisaria examinar como a psicanálise pode propor um caminho que responda, então, a essa pergunta, por que aconteceu essa tragédia, mas agora de um ponto de vista individual do sujeito humano. Tá? Vejamos. Voltando ali para o diálogo do Ed com Manda, né, temos um momento chave, a meu ver, do desabafo ali do pai, do Ed, eles sentindo a falta do filho, eles chorando juntos ali, lamentando juntos, né? É o momento em que o Ed diz assim: quando eu tinha a idade dele, ele me espancava, o meu pai me espancava, meu pai tirava o cinto e me batia. Eu jurei que nunca faria isso com meus filhos. Ora, este Ed, que foi violentado, né, foi surrado aí violentamente pelo seu másculo pai, que é o avô másculo, tá, de Jamie, que a psicóloga perguntou para ele, né? Você falou que seu avô era um homem másculo, que seu pai era um homem másculo, né? E essa violência que acontecia, segundo o Ed, né, justamente na idade de Jamie, nos faz pensar, na idade que o Jamie tinha hoje, 13 anos, nos faz pensar em uma falha, tá? Nessa proximidade amorosa pai-filha, na história de vida do pai do Jamie, na história de vida do Ed. Tá? E desde Freud, nós sabemos, falando agora particularmente sobre o espancamento, sobre a surra, sobre a violência física com crianças, tá? Eu sugiro, nesse caso aí, o texto de Freud, Uma Criança é Espancada, tá? De 1919, um texto muito importante aí para compreendermos assim, o significado das origens, da raiz, né? da pulsão masoquista no sujeito humano. Mas lá nesse texto, Freud desenvolve para nós, em vários outros trechos, né, textos, que para o menino, a surra dada pelo seu pai
ganha uma significação erótica inconsciente, presente, inclusive, na fantasia inconsciente de casos de perversão sadomasoquista, tá? Há um significado de castração violenta, de emasculação, de não reconhecimento da masculinidade, de sujeição da masculinidade para um gozo do pai, para um gozo sádico do pai. Tá? E aí a gente pode dizer, tá? Que a narrativa, o enredo ali da série permite nos ver este paralelo que vemos na vida real. A vivência traumática de Ed, o pai, não fez dele um perverso, mas desde sua infância ficou este resto, esta cicatriz traumática, em forma de um ideal de afirmação de masculinidade, de reconhecimento, de ser reconhecido homem, másculo, portador de um desejo heterossexual e não violento. Né? Situações desse tipo são muito comuns na clínica, inclusive. A psicanálise desvendou que filhos, né, são depositários de ideais parentais, de ideais familiares, inclusive, especialmente, ideais que tiveram que ser resignados, ideais que foram frustrados, não cumpridos pelos pais, pelos ascendentes em vida. Né? E aí podemos identificar, no caso específico desta série, o personagem Jamie tipificando um filho depositário de ideais másculos, né, e de um compromisso, quem sabe por formação reativa, uma contenção, por isso a gente diz o Ed muito contido, né, muito contido, uma contenção de qualquer forma, qualquer medo que o Ed teria de ser violento, tá? A psicóloga na entrevista dizia, você me dizia que o seu pai é másculo, que o seu avô é másculo, tá? O Ed, no desabafo com a esposa Amanda, diz assim, eu coloquei meu filho no futebol para ele ser durão, mas ele era péssimo, puseram ele no gol, e mesmo assim ele foi um fiasco. Depois eu tentei o boxe, tá? Mas não deu nem para saída, tudo palavras aí justamente do Ed. Tá? Ou seja, o reconhecimento do Ed como viril, másculo, né? Que ao Ed foi negado pelo seu pai, o avô de Jamie, cristaliza-se nessa forma, tá? Na forma de um ideal tirânico, e seu único filho, homem, Jamie, já deveria cumprir. Daí o sentimento de vergonha desse pai, de Ed, né, diante dos outros pais, quando o seu filho falhava em alguma jogada no futebol. O Jamie conta para a psicóloga que ele via o seu pai virando o rosto, fingindo que não tinha visto a falha. Né? E esse sentimento de vergonha sendo transmitido silenciosa, mas poderosamente para Jamie, abalando aquilo que popularmente vai se chamar a sua autoestima, ou seja, a sua consciência de si. Lembra-se como que Jamie fala? Eu não sou bom em nada, ou grita com a psicóloga, eu já disse, eu não sou gay, eu já beijei, tá? Eu já passei a mão nos peitinhos de uma menina assim, tá? Mais um detalhe ainda, desde criança, né, os pais contam que Jamie gostava de desenhar. Diz a mãe, né? Ele ficava horas na cozinha desenhando. Tá? Ele mandou, inclusive, um cartão de aniversário para o pai com um desenho bastante infantil, né, do rosto do pai. Ora, lembremos que cozinha é um espaço ainda culturalmente muito mais identificado na nossa cultura com a mulher. E desenhar, né, ainda é uma atividade culturalmente bem menos máscula, vamos dizer assim, que futebol, que o boxe, né, que o Ed tentou fazer com que seu filho praticasse. Tá? Então, a história retrata para nós um triste exemplo, não raro na clínica, tá? De quando uma herança se converte em destino. Tá? Uma dimensão bastante descuidada, a gente tem visto na literatura psicanalítica, desde Freud, é justamente esta compulsão de repetição. E mais descuidada ainda, tá? A questão da compulsão de repetição transgeracional. A transmissão transgeracional do trauma, sua repetição através das gerações. Tá?
É um tema, aliás, que nos tem interessado muito nas nossas investigações psicanalíticas atuais, né? Especialmente pensando naquilo que eu considero uma clínica da chamada segunda tópica freudiana. Tá? Ali na série, a reação brutal e criminosa de James são, neste sentido, né, a exteriorização de uma reação sufocada, contida por Ed diante do seu pai, que era o avô paterno de James, quando este o espancava o pai de James. Né? O retorno a partir dessa matriz traumática inconsciente encontra justamente Kate quando ela repetiu o desacato à masculinidade, à sexualidade de Jamie, humilhando publicamente, não reconhecendo Jamie como másculo, como viril, como desejável por uma mulher, humilhando como o seu avô fazia com o seu próprio pai. Né? A facada em Kate, né, cumpriria, assim, dessa maneira, a reação contida e silenciosa em Ed contra seu pai. Né? A dor do menino Ed, quando tinha a idade do Jamie, humilhado, emasculado por seu pai, se repete na dor do menino Jamie, humilhado e emasculado, quando estava na mesma idade que seu pai, quando era espancado pelo seu avô. Tá? Como que são sábias as palavras que a gente, por exemplo, encontra, né, e pode associar aí, no texto da Bíblia Sagrada, né, lá no profeta Jeremias, também está em Ezequiel, né, quando fala de um antigo adágio, de um antigo ditado judaico, né, judeu, que dizia: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Né? Se Ed, o pai, por exemplo, tivesse matado seu pai, seria ele a criança que a polícia buscaria arrombando a porta da casa uma geração antes. Os retornos da dor e ódio recalcados em Ed retornam naquelas indisciplinas, quem sabe naquelas explosões temperamentais de Jamie, né? Um claro efeito de um pai excessivamente contido, porque temeroso, aterrorizado de sua própria agressividade, mesclado com seu ódio recalcado, inconsciente, à figura do seu pai. Então, um valor muito simbólico nesta excelente minissérie, a gente aplica e pode aplicar a arma do crime. Os policiais passaram toda a série procurando uma faca e a faca nunca foi encontrada. Eu diria, a faca nunca foi encontrada porque, de fato, a faca talvez não fosse para Kate. É isso, pessoal. Há muitos mais elementos que a gente poderia estar desenvolvendo aqui, é claro, para reflexão, a partir dessa excelente minissérie de muita repercussão no mundo, como já dissemos, tá? Nós deixamos aí, pelo menos, alguns caminhos para essa reflexão de alguns dos muitos temas suscitados pela obra a partir das perspectivas da cultura, da psicanálise dos laços familiares, inclusive os laços transgeracionais, na psicodinâmica inconsciente do menino adolescente, do sujeito adolescente, tipificado na triste e trágica história de Jamie. Né? Assistam, reassistam a série e acompanhem-nos aí na nossa programação. Para os que estão em Londrina, nossos encontros de cinema e psicanálise se dão mensalmente, geralmente a última segunda-feira de cada mês, ali no espaço cultural da Associação Médica de Londrina, no centro da cidade. Né? São encontros gratuitos, abertos ao público, sensíveis ao público, a gente procura estar sensível, né, ao público não especializado, tá? E aos demais, fica aí o convite, que confiram os vídeos aqui nesse canal, os vídeos no canal YouTube do nosso projeto Luz, Câmera, Pulsão. Até a próxima.